Sejam muito bem-vindos ao 10º episódio da nossa Revelação Cósmica, onde tudo que se passa no Sistema Solar a gente fica sabendo e toma consciência. Hoje nós vamos falar sobre a glândula pineal e ativando a glândula pineal. Nós vamos ver que esses programas secretos espaciais, eles já sabiam das nossas capacidades de empatas, de intuitivos, e mais do que isso, faziam com que a gente desenvolvesse ainda, faz com que quem trabalha lá desenvolva ainda mais essas capacidades através de estímulos na glândula pineal, como veremos hoje. Então eu agradeço a tua presença, o teu like e vamos lá. O diretor do programa espacial, Corey Goode, é um empato intuitivo, fala de quando, quem está falando é o apresentador, né? Está apresentando mais uma vez o Corey Goode, que é o nosso delator do programa espacial, que ele é empata intuitivo e fala de quando estava no programa MILAB, recebia injeções e tratamentos sônicos no meio da testa, da cabeça, que era colocado também uma haste de metal na testa que enviava ondas sonoras para a glândula pineal para melhorar a parte intuitiva de nossas habilidades empatas. O David Wilcock diz então: a glândula pineal é o centro geométrico do cérebro e que é do tamanho de uma ervilha. Tem mais sangue circulando do que qualquer outra parte do corpo, exceto os rins. A ciência dominante diz que não sabe o que é, porém as células dentro da glândula pineal, que são mais ou menos as mesmas que existem na retina do olho. Que interessante, né? Como se fosse um terceiro olho. Antigamente, nossas glândulas pineais eram muito maiores. Jacob, um informante, diz que os Dracos projetaram humanos para que não tivéssemos uma glândula pineal e eles ficaram muito zangados porque ETs do bem vieram e a reinstalaram. Corey disse: era uma experiência das 22 experiências genéticas diferentes, dos 40 grupos que nos estavam a tentar nos tornar mais espirituais e expandir o nosso corpo de luz, até atravessar as paredes de onde estávamos, como a gente viu no primeiro episódio dessa série, né, onde a gente falou sobre os 22 programas genéticos. Muitos seres usam a glândula pineal para projetar a sua consciência e o seu próprio ser para outros locais físicos. São experiências extracorpóreas ou projeção da mente, né, até a projeção astral. Eu acho que essas representações de auréolas e auras que mostram ao redor de pessoas que se vê em determinadas fotos significa que desenvolveram os seus corpos de luz de uma maneira muito intuitiva e espiritual. A glândula pineal e desenvolveram a segunda visão e também conseguem ver os corpos de luz de outras pessoas. Persinger desenvolveu o capacete de Deus que permite experiências. O yoga, o tai chi ajudam a desenvolver a glândula pineal. Exercícios de cabeça para baixo aumentam a circulação do sangue na glândula pineal. Atividades aeróbicas também. Visualizar uma esfera energética, fazê-la movê-la, passando-a por dentro e através do corpo, isso ajuda a oxigenação, que nem os nossos exercícios no nosso curso de projeção astral, que aliás eu recomendo, hein? E David disse, então nesse episódio, estou aqui com o Corey Goode, nesse episódio vamos examinar um dos assuntos que vocês sempre dizem em que seus comentários, e pelo que vocês viram na internet dos meus vídeos, é que o assunto mais fascinante para vocês, estou falando da glândula pineal, ou a glândula pinealis. Você poderia, em suas próprias palavras, explicar ao nosso público o que ouviu sobre a glândula pineal? O que é? Tem alguma função para nós? O que é a glândula pineal? Quando eu estava no programa MILAB e fui identificado como empata intuitivo, eles estavam nos dando injeções e tratamentos sônicos aqui. Injeções aonde? Em nossos ombros e em nossos quadris. Quando éramos mais novos, eles davam injeções em nossos quadris. Quando envelhecemos, passou a ser nos ombros. Parece doloroso. Você se acostuma. Depois havia uma espécie de haste de metal que era colocada aqui, na testa ele se refere, e enviava ondas sônicas para a glândula pineal. E eles diziam que era para melhorar a nossa, não o empata, mas a parte intuitiva de nossas habilidades de empata. Você sentia uma vibração sônica no seu crânio? Sim, você sentia ondas sônicas entrando, mais ou menos uns 15 centímetros para dentro da cabeça. Então era muito importante para eles estimular a glândula pineal.
No estudo que eu lancei em SourceField, tem um capítulo inteiro sobre a glândula pineal. Sabemos que o centro geométrico do cérebro, que é do tamanho de uma ervilha, tem mais sangue circulando do que qualquer outra parte do corpo, exceto os rins. A ciência dominante diz: não sabemos exatamente o que é isso. Porém, as células dentro da pineal, que são mais ou menos as mesmas que existem na retina e no olho. Bastonetes e cones chamam-se pinealócitos, mas é a mesma coisa. E também são conectados ao córtex visual do cérebro, pelo mesmo tipo de conexão que temos em nossos olhos. As tradições antigas chamam isso de o terceiro olho. Nos meus vídeos, nós veremos isso em futuros episódios de Wisdom Teachings há quinhas e nesse tipo de iconografia em todas as religiões do mundo. Você acha que acontece algo dentro da glândula pineal que estes bastonetes e cones estão vendo? Bom, eles dizem que era para ajudar a estimular a segunda visão e as habilidades intuitivas. E diziam que sabiam que há grupos separatistas antigos na Terra, ao qual tiveram acesso, que têm glândulas pineais enormes. Sério? Eles disseram que antigamente nossas glândulas pineais eram bem maiores. Sério? Do que são agora. Eles tentavam estimular crescimento e atividade em nossas glândulas pineais. Isso é muito interessante porque o informante Jacob disse que os Dracos tentaram projetar humanos modernos para que não tivéssemos uma glândula pineal, e eles ficaram muito zangados porque ETs do bem vieram e reinstalaram a glândula pineal. Você já ouviu algo assim? Certo, na verdade eu ouvi que faz parte da grande experiência, de 22 experiências genéticas diferentes, de 40 grupos, que a experiência não era apenas genética e natureza, mas também espiritual, que eles estavam tentando nos melhorar de uma forma espiritual, e que a glândula pineal, e também algo a ver com o nosso corpo de luz, era algo que eles estavam manipulando para tentar nos ajudar a ficar mais espirituais e mais desenvolvidos neste aspecto. Agora, isso obviamente não condiz com esse grupo da Aliança Draco. Então isso quer dizer que a Super Federação não é totalmente negativa, que eles são, como eu disse, é um ponto de vista. Eles têm seus interesses e seus motivos de nos manipularem assim. Vários informantes sugeriram que quando você vê uma auréola ao redor de alguém em fotos antigas ou em ilustrações budistas, parece mais uma coroa. Significa que a glândula pineal é muito mais ativa e tem um fenômeno iluminado. Você viu algo assim? Quando eu falei há pouco sobre nossos corpos de luz, os exercícios que eles nos passavam não serviam apenas para ativar as nossas glândulas, mas para expandir o nosso corpo de luz. Até eles diziam que quando chegássemos no ponto que eles queriam, nossos corpos de luz se expandiriam até atravessar as paredes de onde estávamos. Então, há alguma ligação direta entre a glândula pineal e o desenvolvimento e expansão do seu corpo de luz. Pelo menos 4 informantes me disseram que se a nossa glândula pineal fosse parcialmente ativada, para não falar da ativação completa, nós poderíamos literalmente voar pelo cosmos. Você acha que ela é, de alguma forma, Stargate? Um Stargate biológico portátil instalado no nosso corpo como um hardware que não acessamos ainda? Sim, muitos seres usam a glândula pineal em seus corpos de luz para projetar sua consciência e seu próprio ser para outros locais físicos e depois mandar essa informação de volta através da conexão com seus corpos físicos e depois mudar a vibração dos seus corpos físicos para combinar com a vibração do local em que se encontram. E depois, o corpo se teletransporta para este local e se junta à consciência. Isso é o que chamam de experiências extracorpóreas ou projeção da mente. Há muitas terminologias diferentes para o que estes seres mais avançados estão fazendo. Só por curiosidade, você acha que essa é uma especulação minha, que a auréola é a boca de um buraco de minhoca? Que você é puxado para dentro da boca quando sua glândula pineal está aberta, podendo voar para dentro da auréola e viajar através dela? Eu acho que essas representações de auréolas e auras que mostram ao redor de pessoas são pessoas que realmente desenvolveram seus corpos de luz e suas glândulas pineais e se desenvolveram de uma maneira muito intuitiva e espiritual. E é assim que elas têm sido representadas na arte. Além disso, as pessoas que desenvolveram seus corpos de luz assim
têm uma segunda visão e também conseguem ver os corpos de luz de outras pessoas. No Tibete, eles têm um pedaço de madeira longo, fino e afiado, que espetam na testa de alguém até ferir um pouco a glândula pineal. E isso supostamente cria uma espécie de acesso. Acha que eles estão usando uma forma mais tecnológica de fazer isso, com esse injetor sônico que usaram em vocês? Eles estão encontrando um jeito de estimular a glândula pineal. Como era quando você recebia esse tratamento? Como foi a sua experiência? Eu tive experiências extracorpóreas. Eu sentia meu corpo de luz crescer. Você se sente crescendo em todas as direções para fora do corpo. Às vezes você se sente expulso de seu corpo atrás de si mesmo. Porém, ao mesmo tempo, você sente localmente o que acontece com o seu corpo. A vibração sônica ocorrendo dentro da massa encefálica através do seu crânio. Me lembrou até a meditação guiada que a Sheliana passou, a extraterrestre, né? Passou no curso Quantum, na última aula do curso Quantum. Eu fiz um episódio de Wisdom Teachings com o Dr. Michael Persinger, que tem algo chamado de capacete de Deus. Eles contêm injetores magnéticos muito poderosos que ele pode triangular e mirar em certas partes do cérebro. Ele pode criar pânico e medos extremos, pode fazer você suar, criar excitação sexual. Há certas partes do cérebro que ele afeta e as pessoas têm uma experiência divina. Agora, os céticos adoram chamar o Persinger e dizer que essa é uma prova de que não há realidade maior, que essas experiências visionárias são só projeções do cérebro. Já eu acho que o Persinger faz com o capacete de Deus parecido com o que você diz sobre as ondas sonoras. Parece. As ondas eletromagnéticas também eram usadas em nós às vezes. Você acha que qualquer pessoa submetida a este tratamento teria a mesma experiência que você teve? Ou foi só porque você estava preparando com o seu treinamento intuitivo, estava se preparando? Eu acho que eles teriam algum tipo de experiência. Desde pequeno, eu já tinha experiências extracorpóreas e experiências estranhas. Nós fazíamos viagens longas de carro e eu ficava entediado e me projetava para fora do carro. Eu me projetava e voava por cima das placas, por cima das montanhas, olhava de volta o carro e voava, tendo uma experiência extracorpórea em viagens longas. Eu já fazia isso desde pequeno, então. Meu informante Daniel passou por esse treinamento. Ele chamou de Psycorps e, segundo ele, era supostamente derivado da CIA. Eu quero falar algumas coisas que ele me disse que aprendeu e ver como isso se compara com o seu treinamento. Número 1. Calistenia inversa. Eles os colocaram de ponta cabeça, pendurada pelos joelhos ou tornozelos para fazer abdominais e disseram que quanto mais oxigênio no sangue, mais sangue circulando pela glândula pineal, se eles pudessem fortalecer a circulação dentro da glândula pineal, no corpo em geral, isso melhoraria as habilidades. Você teve algo parecido. O mais parecido que tivemos é que colocaram em salas de pressão, salas altamente pressurizadas e oxigenadas. Eles nos faziam meditar e colocavam eletrodos do tipo EEG em nossas cabeças, de eletroencefalograma, e eles nos treinavam para entrar em estado teta, entre outros. Eles davam a ordem para você entrar em determinado estado e mediam o tempo que você conseguia entrar, em diferentes pressões atmosféricas, em níveis de oxigênio dentro da câmera. Acha que isso servia em parte para ajudar vocês a funcionar em diferentes ambientes extraterrestres? Isso ocorreu na mesma época em que tudo tinha a ver com a melhoria da sensibilidade intuitiva. Ao mesmo tempo, também tinha a ver com muita visualização. Visualizar esferas energéticas, fazê-las mover-se, senti-las se movendo por diferentes partes do seu corpo, passando-as por dentro e através do seu corpo. Isso ajuda a oxigenação e a circulação sanguínea. Porém, eles também estavam nos incorporando, usando isso para mover energia através de nossos corpos. Muito interessante, né? É igual aos exercícios de projeção astral que a gente utiliza no curso de projeção astral aqui do canal. Bom, vou até deixar a recomendação, o link dele aqui na descrição do vídeo, caso tu queira aprender a projeção astral, para fazer essa expansão da consciência, sair da tua matéria
e passear pelo plano extrafísico, conhecer muitas coisas que se tu treinar bastante os exercícios que são passados lá da forma como são passados, tu consegue. Você poderia falar um pouco mais sobre o que exatamente você deveria testemunhar? Era a cor das esferas, o tamanho, quantas esferas eram por vez? Era só uma? Só uma, certo? E foram específicos sobre a aparência? A escolha é nossa. Eles só diziam para visualizar uma esfera energética, pegar a esfera na mão e depois visualizá-la passando-a pela sua mão e se movendo pelos ombros até a outra mão. Primeiro você fazia isso, depois pegava a esfera e a movia a espinha dorsal abaixo, subindo até o topo do crânio. Depois você visualizava a esfera descendo até o plexo solar, saindo e pegando com as mãos, então circulando de novo. Era um exercício visual, um exercício mental e visual de passar a esfera de energia através do corpo e também senti-la. Isso poderia ser feito de pé ou havia movimentos tipo tai chi associados com o movimento da esfera? Havia, você movia as mãos e o corpo visualizando enquanto faz isso. Não ficava sentado em uma posição estática como se estivesse meditando. Parecem mesmo movimentos de tai chi associados com uma esfera de energia, assim, a esfera desse tamanho em alguns casos ou menor. Nós visualizamos esferas menores. Certo, havia cor como azul, branco, normalmente nós como uma lâmpada, uma luz branca. Qual é a semelhança do que as pessoas agora veem como tai chi? Pois muita gente parece estar fazendo os mesmos movimentos. Esses movimentos eram iguais aos que estavam fazendo ou diferentes? Muitos deles são iguais. A maioria das pessoas que faz tai chi sabe que é um trabalho energético, ao mesmo tempo. Quem pratica há bastante tempo, sabe que está fazendo um trabalho energético. Eu nunca encontrei online, mas tem um vídeo com Bill Moyers, em que ele tem um mestre de Tai Chi. O cara está parado e as pessoas vão correndo na direção dele gritando, literalmente saem voando ao se chocarem com ele. Isso é possível? Elas parecem ser atingidas por algo energético. Algumas dessas pessoas estavam demonstrando como podiam lançar esferas de energia e amassar metal. Essas pessoas eram muito desenvolvidas. Quando você diz essas pessoas, quem? As pessoas que nos ensinavam eram muito avançadas. Pessoas do programa espacial? Humanos extraterrestres? Não, no programa MILEP, que acho que é o laboratório militar, né? Gente de operações secretas ensinando pessoas mais jovens. Eles podiam amassar metal com as esferas que criavam? Sim, com a energia. Então tu aí que estava imaginando que quando tu imaginava alguma coisa, tu não criava no plano extrafísico? Cria e tem uma força muito grande, tão grande que tu é capaz de arremessá-la aqui no físico e fazer efeitos físicos, se treiná-la bem e desenvolver. Sim, com a energia, uma esfera não era disparada, mas eles visualizavam uma esfera e depois disparavam. E essas pessoas acreditavam muito no Jedi de Star Wars, na força. E você escreveu um livro, The Source Field, né, o campo de energia. E eles aproveitavam e o chamavam de o que você chamaria de lado negro do campo de origem ou lado negro da força. Eles gostavam muito das coisas saídas de Star Wars, como Jedi, o Lorde Sombrio, The Sith, e o seu tipo de energia mágica que eles tiravam do éter, do universo. Isso lembra outra coisa que Daniel me contou. Estou interessado em ouvir o que você dirá sobre isso. Movimentos musculares explosivos, artes marciais, esse tipo de coisa, aparentemente. E tem um cara de Tai Chi, Peterson, conhece? Ele curte este lance de tensão intensa nas mãos, dos dedos, assim. O que Daniel ouviu nesse treinamento é que esses movimentos musculares violentos e intensos têm algo a ver com adrenalina. A adrenalina é como um condutor energético mágico e você não consegue obter essas habilidades fazendo exercícios leves, flexões, levantamento de peso, artes marciais. Esse tipo de coisa é essencial. Já ouviu algo desse tipo? Em muitos dos caras que fazem isso, eu não vi nenhum sinal de adrenalina. Eles pareciam estar totalmente calmos, em paz e dóceis. Eles pareciam não se esforçar. Não havia esse tipo de coisa acontecendo. Era só um movimento suave. Claramente estavam agindo como uma espécie de antena, tirando energia do campo de origem, como você chamaria. Então, Tai Chi, pelo que eu sei, na verdade, você me faz querer ver esses vídeos imediatamente, porque finalmente faz sentido pra mim. Por que querer praticar isso, né? Eles parecem sempre gostar de... Eu tive treinamentos de artes marciais, então dobrar os joelhos, baixar o centro gravitacional. E eles falam sobre a hora
ou Tantian, né? A área do seu abdômen, que você deve sentir como se houvesse uma linha, como uma corda energética subindo da Terra, como se você estivesse tirando energia da Terra. Fazia parte do treinamento de posicionar-se assim com os joelhos dobrados? Foi mencionado um aspecto de ligação com a Terra, de se visualizar conectado ao centro da Terra e também visualizar-se com uma antena que pode puxar essa energia, e essa energia segundo plano, energia de segundo plano do cosmos. No treinamento do Daniel, outra coisa que ensinaram ele é que a Terra emana magia e que a Terra tem que autorizá-lo a fazer essas coisas, que sua energia, quando você começa a desenvolver essas proezas mentais, a Terra, você tem que trabalhar com a Terra e ela autorizará a ação. Foi algo que você encontrou em seu treinamento? Nós aprendemos um pouco além disso. Tudo tinha a ver com a teia cósmica. Ainda virá esse episódio da teia cósmica. A Terra tinha um relacionamento com o Sol. O Sol tinha um relacionamento com um conglomerado local de estrelas. O aglomerado de estrelas tinha um relacionamento com o centro da galáxia. A galáxia um relacionamento com o conglomerado local de galáxias e assim por diante. Quais são as outras coisas que ensinam a você para o treinamento intuitivo? Há vários outros tipos de cenários em que éramos colocados, incluindo realidade virtual, o que normalmente era muito perturbador. Você era colocado sozinho ou com sua equipe em um cenário de realidade virtual. Era um cenário de realidade virtual tão imersivo que você sentia cheiro, gosto e tato. Dava para sentir o vento. Uma vez dentro, você sabia que estava em uma realidade virtual? Isso fazia parte do teste. Você era colocado em situações horríveis às vezes, ou solicitado a fazer coisas horríveis, colocado em situações de batalhas com seres desagradáveis, com os quais teria que lutar e teria que depender cada vez mais da sua intuição para vencer. Isso me lembrou bastante Matrix, né? O filme. Se dependesse apenas de artes marciais ou treinamento tático, você jamais venceria. Porém, ao depender de suas habilidades intuitivas, você era capaz de vencer. A essa altura, era quase como um sonho lúcido. Você percebia que estava em um mundo virtual e não conseguia sair dele. Isso parece como um filme Divergente, onde você tem uma garota que é jogada em uma realidade virtual e ela é a divergente. É ela que vai aprender a quebrar qualquer realidade virtual e sair dela. Isso, depois que minhas 2 primeiras entrevistas em áudio saíram na internet, eu ouvi inúmeras vezes. E também o filme Ender's Game, em que há uma criança em um programa espacial. Eles estão ensinando crianças a combater naves extraterrestres. Ele percebe que está sendo jogado em simulações de realidade virtual e querem que ele seja o mais sociopata possível. Então, em vez de cooperar com esses seres que tentam desafiá-lo, ele se rebela totalmente. É o tipo de coisa que faziam. Esses filmes têm relação com o que você vivenciou? Sim, eles não estavam só nos treinando, mas nos classificando psicologicamente, vendo que tipo de ordens nós seguiríamos e até onde iríamos. Eles queriam saber como, quem era sociopata, quem seguiria certas ordens. Havia ordens, coisas horríveis que eu não quero falar diante da câmera. Você via seus amigos, seus colegas de equipe participando e você era obrigado a participar e fazer uma escolha moral ou um dilema de seguir a pressão do grupo, fazer o que os outros estavam fazendo ou não. Quais eram as monstruosidades que tinham que combater, se puder nos contar? Não quero que desenterre lembranças ruins, mas eles tinham uma ideia do que você não gostava. E então usavam deliberadamente aquilo que mais você odiava. Eles usavam seus medos. Aparentemente eu não gostava de aranhas, então enfrentei aranhas enormes, enfrentei seres répteis. Quem aí está lembrando algum sonho que possa, de repente, ter no plano extrafísico, tido contato com esse tipo de tecnologia relatado aqui? Porque quando a gente fala, até vou falar em outros vídeos aqui do canal, né, que existem magos negros que eles têm tecnologia altíssima. Esse tipo de tecnologia aqui pode submeter as pessoas inconscientes, né, que dormem, podem parar em equipamentos assim e enfrentar piores medos, né? E as pessoas vêm dizendo que tiveram pesadelos, e tiveram mesmo, né? Não dá pra dizer que é real uma vez lá dentro? É verdade, é difícil. Chega a um ponto em que é difícil dizer o que é real e o que não é. E quando você chega em um ponto do seu treinamento intuitivo capaz de dizer constantemente que está em um ambiente de realidade virtual, é porque passou para
um novo nível. Você me disse em outra conversa que às vezes eram lutadores profissionais, homens bem fortes com os quais tinha que lutar. E você é uma criança. Então é mais ou menos um pesadelo, certo? Não se lembra de entrar, mas quando está lá dentro parece que é a sua realidade. Você era colocado em um cenário e sendo colocado dentro do cenário que parecia lógico. Daí você está no cenário e tem que sair dele ou descobrir um jeito de sair do cenário. A única maneira de fazer isso, de forma bem sucedida, era através da intuição. Podia ser mais específico sobre como isso funcionava? Caso contrário, nós vamos ter que usar nossa imaginação sem saber o que você quer dizer. E ele disse que se estivesse lutando contra outra pessoa, em vez de depender das artes marciais ou do treinamento tático, você se concentrava nos olhos da pessoa, fazia uma conexão com ela, descobria intuitivamente o que ela iria fazer a seguir. Esse era um passo. Quando você conseguia fazer isso, situações aconteciam e você intuitivamente, quando, por exemplo, ao evacuar um prédio, sabia intuitivamente que havia 12 salas a serem evacuadas. Você já sabia intuitivamente que as 5 primeiras já foram evacuadas. E a sexta era aquela em que você teria que agir. Uma vez que você atingia esse ponto, ficava mais fácil de intuir se você estava em uma realidade virtual. E desde o início, quando você era colocado em uma zona de pouso, ou em uma situação, você sabia imediatamente que era uma realidade virtual e saía dela. Interessante porque quem faz ações na realidade virtual, em outras palavras, se você detecta psicologicamente como enfrentar alguém, quem é esse alguém? Tem uma pessoa controlando quem você enfrenta? É um programa de computador? Como isso funciona? Eles tinham informações de nossas cabeças e as controlam. Eles também tinham a habilidade de pôr múltiplas pessoas no mesmo cenário de realidade virtual e às vezes essas pessoas realmente estavam lá juntas. Ao se envolver com a mente delas, você se envolve com a mente com a cadeira. Quando você enfrenta algo como uma tarântula, pode ser um humano controlando as ações da tarântula ou é um programa de computador, como uma inteligência artificial? Essa era uma simulação que ocorria na realidade virtual. Eu não sei se era uma inteligência artificial, era de alta tecnologia. Eu também sei que espalhavam muitas informações da sua psique para dentro da realidade virtual. De repente, é mais provável que seja um holograma, né? Criado dentro da mente. Se uma tecnologia pudesse ser feita, sem dúvida, algumas pessoas começariam a pensar em Matrix e imaginar o quanto de nossa realidade é uma simulação, ou se é uma parte virtual compartimentada. Navegue, navegue, a vida não passa de um sonho. E você acha que se olhássemos para o fato de que nós lembramos de uma vida e parece que temos uma vida após a morte ou reencarnação, que nossa vida é mais uma simulação, toda vez que acordamos, estamos voltando para esse holograma? É uma maneira legal de se ver, porém, pelo que os Blue Avians me disseram, como somos crianças espirituais, até quando morremos, nós não vivemos o suficiente para nos desenvolver espiritualmente. É preciso múltiplas vidas para aprender as lições e desenvolver-nos espiritualmente ao ponto em que podemos gradativamente nos tornar mais elevados. Bom, você ouviu aqui, este é o Revelação Cósmica. Continuem para mais vídeos. Pois é, esse episódio foi bem interessante, né? E sim, a realidade ela é gerada, né? Porque ela tem o universo é um laboratório gerado para que a gente desenvolva a nossa consciência, né? Então ele é projetado por seres, essa realidade, feita para que dentro dessas leis a gente aprenda o caminho do universo, que é o amor, a paz, a integração. Então, assim, a partir daqui, com o nosso amadurecimento e crescimento, que a gente nos libera para as verdadeiras vidas além da matéria, que são as vidas do espírito. Eu espero que tu tenha gostado desse episódio, deixado teu like e se inscrito no canal caso não seja inscrito, e nós nos vemos no próximo capítulo. Um grande abraço e até mais!